Da lei da liberdade, escravidão. Isso. 829, 830. Me antecipei e fui para outubro, Foi né? para outubro. Estamos em setembro. Então vamos ler para a gente saber do que se trata, né? No item 829, Kardec pergunta: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? A resposta do plano espiritual: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então a gente vê nesse item uma profecia, um vaticínio de que a escravidão desaparecerá com o progresso. E foi o que aconteceu, né? Pouco a pouco, os países começaram a libertar os escravos. O Brasil foi um dos últimos países a realizar tal tarefa, em 1888. Se não me falha a memória, posso estar mais ou menos equivocado, na África do Sul, isso demorou mais 3 anos, 1891, por aí. Mas lá eles criaram um sistema que permitisse que a minoria branca, descendente de inglês e de holandês, ficasse no poder, que foi o regime do apartheid, já que a maioria absoluta das pessoas que viviam na África do Sul era negra, nativa, né? E hindu. Lá a colônia indiana era muito grande. Quando a gente lê sobre isso, algumas questões relacionadas à escravidão no Brasil me vieram à memória. Queria compartilhar com vocês. Algumas são conhecidas, outras não tão conhecidas, mas vale a pena para a nossa reflexão. A primeira era sobre os malê. Malê, não sei se alguém já ouviu falar, eram negros que viviam na Bahia e que eram letrados. Eles sabiam ler e escrever. Eles eram muçulmanos, oravam para a Meca, mas vieram para o Brasil como escravos. E eles, como negros instruídos, e eles que influenciaram até o candomblé com o turbante. Esse turbante do candomblé é uma influência desses negros muçulmanos que usavam turbante. E eles elaboraram uma revolta na Bahia que tinha como intenção 2 coisas. Primeiro, matar todos os brancos. Segundo, escravizar os outros negros, né? E não conseguiram, a revolta não deu certo, eles foram dizimados. Outra questão que me veio à memória foi que existiam quilombos que eram locais em que os negros que fugiam, eles formavam comunidades. Nessa época a gente sabe que não havia estrada, automóvel. Então, se você cria uma comunidade, um local de acesso difícil, a tendência é você ficar isolado lá e não ser tocado, a não ser que você cresça muito, crie um comércio local muito forte e que acaba atraindo a atenção. Isso aconteceu com um quilombo específico, que foi o de Palmares, mas que hoje, olhando o Brasil, muitos quilombos não foram tocados. Você vê cidades do interior de Minas, Goiás, que
os quilombos se tornaram cidades e estão lá até hoje. Mas nesses quilombos grandes havia escravidão. É um detalhe que a gente às vezes não sabe. Nos quilombos, em muitos quilombos, havia escravidão. Há um episódio de um caso policial em que a ocorrência policial, a fonte histórica, dizia o seguinte, que houve uma briga na senzala. Esse é outro episódio também que eu queria compartilhar com vocês. Uma briga na senzala. E qual era o problema da briga na senzala? O negro Tião falou, que foi um dos que brigou, de que eles faziam festa na senzala todo final de semana e que viam negros de fora, intrusões, namorar as negras da senzala. E isso acabou levando ele já com pinga à briga. E a gente, quando leu esse texto, né, o que veio à nossa mente? Não só minha, mas de outros colegas. Ué, se o pessoal podia vir de fora, pelas matas, por que eles não fugiam? Né? Porque se podia vir gente de fora, sem ser convidado, outros negros, livre ou fugitivo, vir participar como penetra na festa da senzala, por que os que estavam na senzala não fugiam? Esses episódios nós queríamos relatar para falar de uma coisa que é muito importante quando a gente lê isso aqui. A ideia de escravidão no século XIX, ela não causava repulsa à maioria das pessoas, inclusive aos próprios escravos. Essa ideia de que todo escravo queria fugir é uma ideia ilusória. Não havia essa noção de que as pessoas tinham direitos. Era uma ideia que estava dominante. Para que nós não a adotássemos, nós tínhamos que ter uma sensibilidade maior do que a média. Porque ela era aceita não só pelos senhores de escravos, para as pessoas da classe média, para a classe pobre, que se pudesse tinha escravo, e para os próprios escravos, que se pudessem, uma vez livres, também tinham escravos. Você tem casos, né? Um escravo que por acaso enriquecesse, ele tinha, um ex-escravo que por acaso enriquecesse, tinha escravo. Então a gente percebe que quando o Livro dos Espíritos coloca essa questão, ele não faz concessão com essas ideias. É uma questão do progresso. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. Então a gente começa a perceber que ser espírita no século XIX era muito complicado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas mais pobres tinham escravo. Havia um tipo de escravo nas ruas do Rio de Janeiro, que eu quando li eu achei muito engraçado. Era o escravo pedinte. Sabe o que ele fazia? Ele ia para as ruas pedir esmola. Para quem? Para o dono dele, que não tinha um tostão. Isso não mudou muito não, né? Isso ainda existe. Quer dizer, como o dono dele não tinha um tostão e eles precisavam comer, né? O escravo pedinte ia para as ruas e pedia esmola para o dono. E ele trazia o dinheiro ali. Então você vê o seguinte, a sujeição, ela era uma coisa normal e naturalizada. Se nós formos nos Estados Unidos, hoje, nós vamos ver que lá eles têm máquina para passar roupa, máquina para engomar roupa, máquina para lavar prato, máquina para isso, máquina para aquilo. Por que eles têm essas máquinas para tudo isso?
Aqui até aparece, mas não vende. Aqui a gente tem a figura da empregada. Nos Estados Unidos, a gente só tem empregado nos Estados Unidos quem tem muita grana. O que existe lá é a babysitter, a figura da babysitter. Ganham bem, né? Ganham bem. É aquela mocinha, estudante ou latina, que vai lá cuidar das crianças. Mas a empregada, como ter empregado é muito caro, a maioria das pessoas não tem. Eles têm o quê? Essas máquinas todas que você vê e a pessoa usa. A mentalidade da empregada no Brasil, ela está enraizada nessa mentalidade nossa de ter um escravo dentro de casa. É uma coisa da nossa herança, da nossa história, que serve para a nossa reflexão. Não estou dizendo que nós que temos empregadas estamos tendo escravo, não é isso. Estou dizendo que esse hábito de ter uma pessoa fazendo tudo, entende? Aqui, né, muitas. E aqui você tem a coisa da lavanderia, você vê que não é uma coisa muito comum, né? A gente não tem o hábito de levar nossa roupa para a lavanderia ou contratar uma pessoa que lave em casa para levar a roupa. Não, tem aquela pessoa lá que vai lá lavar, passar. Enfim, em outros países isso não existe, porque fica muito caro. É uma herança da nossa tradição escravocrata, que tinha essa figura dentro de casa. E nós, quando nos tornamos espíritas, começamos a quebrar essa noção de raça, essa noção de etnia. Boa parte das guerras, das lutas e do ódio parte pela ideia de diferente, de um ser humano enxergar o outro como diferente. A escravidão, ao contrário do que a gente imagina, ela não surgiu com a vinda dos negros para as Américas. A escravidão, ela é antiquíssima. E ela surge a partir do momento em que você tem um povo que sai daquele lugar e luta contra o outro. O povo derrotado escraviza o outro, é o botim. Então as pessoas são escravizadas a princípio porque foram derrotadas nas suas guerras. E em alguns povos, em Roma acontecia também, que da pessoa virar escravo por dívida. A pessoa se endividava com alguém e, por não ter como pagar, ela virava escravo. Quando ela tivesse condições de resgatar a sua dívida, ela conseguia saldar e comprar a sua liberdade. Então a gente vê que a escravidão, ela não está ligada à questão da pessoa ser negra. Ela está ligada a um histórico ancestral da humanidade, que ao ver o outro povo submisso a ele, o escravizava. Era a lei do mais forte. O mais forte dominava o mais fraco. O que acontece com a questão do negro é que a África, ao contrário do que a gente imagina, e isso às vezes é difícil da gente entender, a África não é um país. A África é um continente e, segundo os biólogos, é o continente em que há a maior diversidade genética do mundo. Ou seja, as diferenças genéticas entre as pessoas que ali vivem são muito grandes.
Por que é o país, é o continente que tem maior diversidade genética do mundo? Alguém arriscaria dizer? Português com negro. Não. Os negros africanos, eles têm diferenças muito grandes de genética entre eles, entre os povos. Por quê? Como assim, genética? A diferença, por exemplo, você tem no seu sangue, o sangue índio negro, português e japonês, ó, a variedade muito grande, são 4 genes, né? Lá, apesar de todos serem de pele negra, a diferença entre eles é muito grande, porque na África, eu respondo para vocês, todos os seres humanos saíram da África. Então a história da humanidade na África é a mais antiga que existe. Então a diversidade é muito grande. Podendo haver mais diferença genética entre 2 povos da África do que entre um povo da África e os brasileiros, por causa disso. Então a África não é um enorme local com um monte de gente negra. São muitas etnias, crenças, povos completamente diferentes, como é na Europa, E lá tem muitos como é na brancos. Ásia. Lá Tem branco. brancos que foram para lá colonizar, né? E o que acontece? Você vê isso também no Islã. Esse problema do Iraque teve uma guerra do Iraque com o Irã. Eles são todos muçulmanos, a gente olha assim, é tudo muçulmano. Mas entre eles existe diferença entre os sunitas e os xiitas. Tem países que os sunitas são maioria, eles dominam os xiitas. E tem países que os xiitas são maioria, eles dominam. E tem países em que não há um domínio, então eles vivem guerreando, um matando o outro. Então vivem no mesmo país, falam a mesma língua, mas não se casam entre si e há É uma coisa que nós brasileiros, a gente não entende bem isso. Mas isso é questão religiosa? Questão religiosa. A forma como eles leem o Alcorão é diferente. Eu não saberia dizer como as diferenças, mas que eles têm diferenças, tem, entre sunitas e xiitas. E o que eu quero salientar isso é que se não houvesse uma luta pelos direitos humanos, muito do que hoje em dia a escravidão ainda seria uma realidade. Precisou de muitas pessoas de uma sensibilidade maior, acima da média, lutar pela dignidade dos direitos humanos. Por quê? Se assim não fosse, nós ainda teríamos o estatuto da escravidão. Na Guerra dos Balcãs, a gente viu isso acontecer. Você tinha lá diversos povos vivendo na antiga Iugoslávia. Quando caiu, a União Soviética caiu, que não tinha um poder forte na Iugoslávia, a Iugoslávia se dividiu. E aí, vizinhos, pessoas que antes eram vizinhas, mas que eram de etnias diferentes, começaram a se matar. O cara saía assim e matava o vizinho. Por quê? Eles não se reconheciam ainda, a barbárie neles, eles não reconheciam no outro um ser humano. Mas isso em que época? Foi década de 90. Tem uns 10 anos. Tem uns 10 anos isso. Há pouquíssimo tempo. Mas agora parou, né? Parou tudo. Lá pode não ter problemas de guerra. Guerra não tem. Lá. Mas você tem problemas se você... É que nem antigamente você entrar na torcida do Vasco com a camisa do Flamengo. Aliás, nem tão antigamente assim, né? Não será bem recebido. Então, às vezes, se você calhar de
Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos problemas com isso, em que são relatos tristes, mas que mostram um pouco isso. Um jovem estava com uma camisa de cor vermelha e foi atravessar a passarela do metrô. Os traficantes de uma outra facção viram aquilo, pegaram ele e o mataram. O jovem não tinha nada a ver com tráfico nem nada. Mas essa prisão, a visão da raiva contra o outro, essa é a verdadeira escravidão. É a escravidão que nos aprisiona a ilusão de que os seres humanos não são iguais, que há diferença entre os seres humanos. Não existe essa diferença ao ponto da gente odiar o outro pelo simples fato do outro ser o que é. Como, por exemplo, vascaíno, flamenguista, xiita, sunita, né? Americano, iraquiano. A doutrina espírita mostra para a gente que nós poderemos reencarnar daqui a 100 anos em qualquer lugar. Não há limites. Nós não sabemos onde vamos reencarnar. A gente às vezes pensa que todo mundo que hoje nasce num país vai necessariamente renascer nesse mesmo país. Isso não é uma verdade. Nós podemos renascer aqui, podemos renascer no Japão, podemos renascer no Sudão, podemos renascer no Irã. Não há nada que impeça isso. São os espíritos mais superiores a nós que conhecem as nossas necessidades, que vão indicar aonde nós iremos reencarnar. Muitos de nós já fomos judeus, já fomos escravos, já fomos senhores, já fomos romanos, já fomos sudaneses, já fomos egípcios, já fomos muçulmanos, já fomos protestantes, já fomos católicos, já fomos franciscanos, já fomos dominicanos. Então, cada um de nós poderíamos ter encarnado nesses povos. Nesses povos, em sexos diferentes. Já tivemos, se nós pudéssemos olhar para trás e ver a sucessão de vidas que nós já tivemos, nós íamos ver a miscelânea, a mistura que é essas milhares de vidas, né? E então o conhecimento espírita, ele estreita os laços da humanidade. Por quê? A ideia da reencarnação acaba com a ideia de separação. Aceitar o conhecimento espírita permite que a gente comece a trabalhar essas questões ligadas dos nossos limites. A gente precisa quebrar toda qualquer discriminação e preconceito. Por quê? Porque muitas vezes o nosso preconceito ele traduz apenas a nossa ignorância e experiências passadas que nós tivemos traumas com aquela etnia, com aquele processo. Vamos dar uma lida no 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural. Então Kardec está falando justamente do que eu iniciei falando. O uso, uma coisa se torna naturalizada, né? Será que a gente é convidado pelos espíritos superiores a se retirar? Uma hipótese, né? Não vai acontecer com a gente. É só uma hipótese didática.
Não, vocês vão dizer, não, pro Anderson disse que a gente vai. Não é isso, é uma ilustração para a nossa. Para outro planeta, né? Porque não tem aquela coisa dos espíritos mais rebeldes irem para um planeta inferior. Então, digamos que nós estejamos nessa lista, na listinha lá. Ó, você vai reencarnar naquele planeta lá. E nós chegamos nesse planeta e ao renascer lá, a escravidão faz parte. Nós nascemos na cultura de um país daquele planeta, e em todo o planeta ele está numa fase ainda da sua evolução em que a escravidão faz parte, é natural daquilo. A tendência nossa é, pelo fato de estarmos naquele planeta reencarnados, e isso tem a ver com afinidade, com vibração e sintonia, é aceitar isso naturalmente. Agora, se as ideias espíritas, o esclarecimento espiritual que a doutrina espírita nos traz, entranhar na nossa alma, não tem jeito. Aonde nós renascermos e nós vermos esse tipo de coisa, a gente vai rejeitar. A gente não vai ter. Pode não pegar a bandeira do abolicionismo, porque talvez o ambiente não permita, mas você não vai usar desses meios. Quase como missionário para lá, né? No caso que eu estou falando, não. Você vai como expulso mesmo. Mas é só uma. Expulso mais ou menos evoluído. Não, na verdade não é mais evoluído, né? Ele está naquele nível lá mesmo. Ele tem mais bagagem, pode até ajudar. Mas isso é uma outra história. Mas se a gente chega num país desse, num mundo desse, o nosso problema é saber o seguinte: nós estaremos entre os poucos, a minoria, que vai rejeitar essas ideias, ou nós vamos tranquilamente chegar lá e ter um escravinho, se isso a gente tiver numa condição melhor. Por quê? Porque aí a gente vai saber se nós estamos conseguindo entender a lógica espírita da reencarnação. É essa a questão que nos interessa, saber o quê? Se nós já conseguimos eliminar da nossa personalidade esses traços de dominação sobre o outro. Se nós estamos trabalhando isso hoje, aqui agora. Porque olha a resposta que os espíritos dão. O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Tem jeito. Não adianta ter desculpa. Não adianta dourar a pílula. O mal é sempre o mal. A escravidão é um erro, é um equívoco. Haverá consequências. Aí ele continua. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios que o homem disponha para compreendê-lo. Então, é aquela lei de progresso. A responsabilidade é relativa ao nível de conhecimento e de progresso já efetuado. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Não tem jeito. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Então eles estão nos dizendo que desde o momento que o cristianismo
se torna uma crença comum na sociedade, e isso vem lá dos anos 300 e pouco, não há desculpas para não se ver o outro ser humano como um irmão. Por quê? O que Jesus pregava? Ama teu próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? Aquele que está próximo de ti naquele momento, agora. Esse é o teu próximo. Olha ao redor. É isso que você tem que amar como se fosse você mesmo. Não temos mais desculpa. Ah, não, mas eu não sabia. Você não sabia o quê? Que tem que amar o próximo? Qual é a desculpa que a gente vai dar? Não se justifica matar alguém. O revide dos filmes americanos. Os filmes americanos de aventura, boa parte das histórias tem a ver com revide. Não tem a ver com o perdão. É a lei do dente por dente, olho por olho. Nós precisamos entender que somos livres para semear. No entanto, a colheita é obrigatória. A nossa ignorância, ela tira um pouco da gravidade do erro, mas nós não temos como não expiar esse erro. Não tem jeito. A expiação, ela é obrigatória. Por quê? Porque é a partir do momento em que você sofre os atos similares ao que você fez sofrer, que muitas almas endurecidas despertam para a necessidade de não fazer aquilo com o outro. Enquanto ele não percebe que aquilo, ao fazer o mal a alguém, ele é o primeiro atingido, ele é atingido vibratoriamente com fluidos pesados, ele é atingido pela sintonia com espíritos maus, e depois, na outra vida, ele vai receber exatamente algo similar, em termos de cerceamento da sua liberdade, da sua vida, da sua ação no mundo. Essa ação e reação, ela não é como muitas vezes a gente pode imaginar. Não, ele matou com um tiro, vai receber um tiro. Não, não necessariamente são equivalentes. Às vezes a forma como a lei tem para fazer com que a pessoa expie um ato mal, não tem nada que ver com a forma que ele praticou. Até porque, talvez nessa época nem exista aqueles meios. Então, às vezes, pode vir com uma enfermidade de nascimento, pode vir com limitações da capacidade de pensar, de raciocinar. Pode ser uma doença grave que abrevia a vida. Por quê? Porque a lei de ação e reação, ela não é calcada, construída, feita por um julgamento de um juiz que está lá com um tribunal. Você chega lá na fila, né? Anderson Fernando, você fez isso, aquilo, aquilo outro. Você não fez aquilo, aquilo outro. Você deixou de fazer. Você não fez aquilo. Sentença. Você vai renascer assim, assim, assim. Não é isso não, gente. O problema é o seguinte: aonde estão escritas a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. O problema está aqui, ó. Os nossos atos, a gente pode até achar, pô, será que dessa vez Deus está olhando? Né? A gente pode até achar que... Mas todos os nossos atos, bons e maus, eles ficam gravados na nossa consciência.
E na hora em que as contingências, elas são as consequências, no plano das consequências, nós estamos renascendo, essa nossa consciência de culpa, do erro, acaba nos atraindo para os problemas, nos trazendo as situações, nos trazendo as enfermidades, nos ligando a pessoas afins, que acabam trazendo o drama e a dor. Então a gente precisa entender que o mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça, se torne boa, uma ação má. Toda a nossa reflexão em cima disso precisa ser feito de uma forma sincera. Porque não adianta nós alegarmos o desconhecimento da lei. O espírita se caracteriza como uma pessoa que luta contra suas más inclinações. Não é que reprime de uma forma castradora. Ele reflete, ele reflexiona. Ele não se torna um espírito superior da noite para o dia. Ele ainda tem muitas imperfeições, mas ele começa a trabalhar pontualmente em cada uma delas, sinceramente. A melhor terapêutica para que nós possamos deixar de ser ou de querer ser senhores dos outros é a terapêutica espírita da caridade. A ação amorosa para com todos. Se nós olharmos para cada uma das pessoas como pessoas que nós temos que assistir, sinceramente, do fundo do nosso coração, nós não vamos querer o nosso orgulho, que não deixou de existir, que está lá, só esperando, latente. Latente por quê? São muitas vidas que a gente usa esse orgulho. A gente começa a não deixar ele aparecer. Ele começa a perder espaço na nossa personalidade. E aí sim, a gente vai deixar de querer escravizar os outros, de ser dominador, de querer ser o chefe guerreiro, o dono da taba, o chefe da tribo. Então a terapêutica espírita, ela trabalha dentro de uma forma que ela é paradoxal, ou seja, é estranha, é engraçado. Nós começamos a entender que a cura dos nossos problemas, e esse, o de querer escravizar, o de querer dominar, o de querer se sobrepor, é um grande problema da nossa personalidade. A cura não está em nós ficarmos ajoelhados em cima do milho 24 horas pedindo a Deus para nos curar. A cura do nosso problema está numa ação ostensiva, contrária àquele traço de personalidade que nós já identificamos que existe dentro de nós. Então, se somos orgulhosos, nós precisamos ter ações, ainda que mecânicas, ainda que sem aquele arrebatamento natural dos espíritos superiores, mas que pontuem, que marquem na nossa memória, no nosso íntimo, a nossa resolução de mudança. Eventualmente, traços antigos da nossa personalidade vão emergir. Por quê? Porque nós não somos espíritos superiores. Não tem jeito. E nós precisamos saber que isso vai acontecer para que a gente não caia na culpa arrasadora que atrai os obsessores. Porque os obsessores, eles trabalham com a nossa culpa. Porque quando você tem medo e culpa, você baixa a sua vibração. E se você baixa a sua vibração, você entra em sintonia com eles. E a violência? Tem também.
Só que a pessoa que traz consigo a violência, por quê? Quem é que escravizava os outros? Era através do processo de violência. Nós precisamos acabar com essa vontade de dominar, de lutar, de brigar, de agredir, de querer se impor. Nós não temos que se impor. Não é importante ser importante. O importante é amar o próximo. Jesus inverteu a lei antiga, que os romanos e todos aqueles que tiveram reencarnado como romanos trazem esse traço de personalidade. Os romanos antigos tinham como sua lei o orgulho. O orgulho e a honra era o traço maior. Dominar os outros para trazer a paz, eles diziam: se queres a paz, vamos à guerra. Porque eles acreditavam que só eles eram capazes de ter paz. Como é que era a paz deles? A paz romana, que é conhecida como Pax Romana. Dominar todos. Dominamos todos e temos a paz. Ninguém vai se rebelar. Quem leu Paulo Estevão? Alguém aqui leu Paulo Estevão? O pai, eu não me lembro agora o nome dele, o pai de Estevão, tenta reivindicar às autoridades romanas os seus direitos, porque os romanos fizeram maltratar, acabaram com as coisas dele. E lá você vê o orgulho romano em toda a sua altivez. Quem é esse daí para fazer isso? Sai daqui, ainda escraviza o filho dele. E quem é um dos personagens? Não, já estou confundindo. André de Gioras é do há 2000 anos. Que é uma situação parecida, em que as pessoas vão pedir ao Plúbio Lentulus, que é o nosso Emmanuel, que salve o filho dele, e ele tem a mesma reação romana, orgulhosa, agressiva. Esse orgulho do guerreiro, que se julga superior, isso nos atormenta há milênios. O Evangelho de Jesus traz uma nova moral. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Ou seja o primeiro a servir, seja o último a ser servido, seja o primeiro a se doar, dar tudo de si para o próximo, para a humanidade. Isso ainda soa para nós como uma coisa difícil. Nós ainda temos a mentalidade do escravocrata, do que quer se impor o seu orgulho, mas à medida em que nós ainda formos expiando os nossos erros nas futuras encarnações, essas dores que nós sofremos hoje e que sofreremos amanhã se não mudarmos, vão fazendo com que um homem velho a gente não queira mais. A gente vai querer, não, você não. Não é porque a gente é bonzinho, caridoso e superior, mas é porque a gente não quer mais sofrer. A gente percebe que não adianta esse círculo do egoísmo e do orgulho. O egoísmo e o orgulho só nos trazem dor, frustração. Por isso que ele diz que o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. O cristianismo, ele não acabou com a escravidão. O cristianismo, ele permaneceu, ele surgiu nos anos 300, mas não acabou de imediato com a ideia de escravidão. Os portugueses eram cristãos. Então, demorou 1.800 anos, 1.900 anos mais ou menos, para que a ideia de escravidão fosse encerrada do nosso planeta. Mas mesmo assim a gente sabe que hoje ainda existe escravidão. Existe. Como é que é a escravidão hoje?
no interior do Brasil? Tem essas criancinhas que não estudam. Não, a escravidão hoje no interior do Brasil é o seguinte, até teve um filme há pouco tempo, brasileiro, que mostrou isso. Tem a escravidão sexual e tem a escravidão do trabalhador no campo. As duas trabalham na mesma coisa. Ele trabalha, ganha, digamos, R$50 por mês. Mas aí o cara cobra ele aluguel, que é R$300, a comida, que é 500, a roupa, que é 100, tudo é muito caro, tudo muito acima do que ele ganha. Então ele não consegue sair daquela dívida. Isso você vê aí no Pará, as fazendas do Pará, pelo interior do Mato Grosso, você vê. É uma escravidão nova, em que a pessoa fica presa àquela fazenda ou àquele cafetão, que a pessoa não consegue sair. E se tentar sair, morre. Ele é morto, assassinado. Muitos padres, até estrangeiros, quando vão denunciar isso, morrem. Né? Aí pelo interiorzão do Brasil. Porque essas pessoas ainda são muito bárbaras. Elas não, mesmo com a sociedade rejeitando isso em termos de lei, eles ainda trazem dentro de si, e muitas pessoas dessas estão de terno e gravata, porque ele não fica lá na fazenda, ele sabe que na fazenda dele faz aquilo, mas ele não fica lá, ele fica na cidade grande, passando de carro importado. Então a gente vê como isso é uma coisa grave e séria, que nos atinge ainda no dia de hoje. Mas que, graças a Deus, essa previsão, essa profecia que está aqui, porque a gente não entende que é. Por quê? Porque já aconteceu. Mas na época que foi escrito não tinha acontecido. Então quando ele diz: a escravidão é um abuso da força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E ele nos diz também, o Livro dos Espíritos, que um dia nós seremos um mundo de regeneração, um mundo ditoso, um mundo de espíritos puros. É só vocês esperarem para ver. Quem conseguir ficar aqui, vai ver. Né? Tem que haver uma renovação íntima, coletiva. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui batendo papo, conversando, o quê? Tentando, cada um de nós, estudarmos para que a gente possa se melhorar, se tornar melhor. Não é jogar culpa na mente de vocês, nem na nossa, nem na de ninguém, mas é a gente trabalhar esses conhecimentos espirituais vindos do plano superior na nossa mente, para que nós possamos vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. A caridade, a ação bondosa, o ato generoso, o ato em que você renuncia para o outro, ainda que mecanicamente, são o início de um processo de desapego de si mesmo. Nossas dores, nossas aflições, nossas enfermidades, elas estão arraigadas num profundo apego à nossa personalidade. Como nós nascemos para o amor e não para ficarmos presos, nós nascemos para irradiar nossa luz. Jesus disse: brilha a vossa luz. Sempre que nós ficamos fechados no nosso orgulho, no nosso egoísmo, naturalmente vem a dor. Então a doutrina espírita vem mostrar para a gente que a caridade não é uma palavrinha bonita, é uma ação efetiva de generosidade para com o mundo. É você olhar as pessoas não como um olhar mau. As
As pessoas são más, as pessoas não prestam, as pessoas não ajudam, as pessoas isso e aquilo. Esquece. O que eu posso ajudar para o mundo? O que eu posso, dentro dos meus limites, dentro daquilo que eu... Como é que eu posso ter uma visão generosa para com as pessoas? Uma oração. Uma oração. Há um filme maravilhoso. Alguém já viu? Madre Teresa de Calcutá? Já viu? Nesse filme, um filme maravilhoso. Eu, quando vi pela primeira vez, me emocionei muito. Fiquei arrasado. A gente, quando vê um espírito superior agindo, aí você vê que é possível, que você que está... Ele é tão pequenininho. Não, a gente não quer, né? A gente finge que não é possível. Aí você vê lá o ser humano ao vivo, real, objetivo, vivendo os seus ideais. Eu, pelo menos, coitado. Mas, enfim, no filme tem uma cena, que é uma cena real, em que uma paralítica, ela quer trabalhar com Teresa de Calcutá. E pergunta como é que ela pode ajudar. Aí Teresa, eu não me lembro assim exatamente, mas ela diz que ela pode ajudar com as preces. E sempre que ela tinha problemas no trabalho dela na Índia ou em alguma parte do mundo, ela entrava em contato com um grupo de orações lá da Inglaterra, que essa senhora começou, que hoje é um grupo muito grande no catolicismo. Há grupos de orações espalhados pelo mundo todo. E pedir, olha, ora aí, fala com o nosso grupo para orar, porque... Então, ela não podia andar, ela tinha limitações físicas, mas ela ajudava com o quê? Com as suas preces, com a oração. Então a gente sempre pode fazer alguma coisinha. Gente, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Querem perguntar alguma coisa? Ainda temos um tempinho. Alguma questão? Posso falar só uma coisa ali? Dentro do assunto? Dentro do assunto. Dentro do assunto. Senão a gente vai... Não, olha só, sobre a caridade, você está falando caridade. Até quando você é uma pessoa caridosa, sabe por quê? Porque o sorriso é importantíssimo. O sorriso. Eu vejo que as pessoas que eu convivo têm dificuldade de sorrir. Então, o brasileiro, ele é normalmente sorridente, né? Normalmente é sorridente. Mas eu entro no supermercado, não vejo quase ninguém sorrindo. Eu entro no público em geral, eles sorriem, mas dá um sorrisinho e fecha a boca. Entendeu? Então eu acho que tem que sorrir, conversar mais animado, mais incentivado, mais positivo. Eu não vejo essa coisa assim. Tem uma musiquinha, não me lembro se é do Bozo. Sempre rir, para viver é melhor sempre rir. A gente deve ter, mais do que sorrir, deve ter uma visão de bem com a vida, de bem, não ficar de mal. Muitas vezes a gente fica de mal com a vida. A vida, ela não é tão simples assim, né? Ela traz uma série de problemas, desafios, desencontros, mas a visão espírita de mundo nos informa que nós somos espíritos imortais, imatáveis e imorríveis. Partindo desse pressuposto, é melhor que nós tenhamos uma visão otimista, né? Mesmo diante dos maiores problemas, pensar que não estamos nunca sozinhos, que os espíritos consoladores sempre estão do nosso lado. Nós não podemos vê-los, mas as nossas provas, as nossas dificuldades são desafios para o nosso crescimento. E eles estão lá. Tenhamos confiança e certeza. Eles nunca nos abandonam. Foi o que Jesus falou. Eu nunca te abandonarei. Então, nós, fiados nessa certeza do amparo divino, é que nós temos que ter uma visão otimista do mundo. Tá bom, gente?